Fala galera, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal depois de tantos meses, de tanto tempo. Então, hoje vou gravar um vídeo novo, vamos ver se eu ainda sei fazer isso, vamos ver como vai ser esse vídeo, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um princípio de tecnologia, um princípio de programação que às vezes se ele é bem utilizado, dá bom, às vezes a gente tem que tomar cuidado em utilizá-lo, porque a gente pode ter algumas armadilhas no meio do caminho. Então, vou começar abrindo aqui na minha máquina, meu terminal, e eu vou logar numa pasta aqui, CD Workspace, mkdir vídeos, cd vídeos, mkdir vídeo dry. E eu vou pedir para ele abrir isso aqui no VS Code. 1, 2, 3, 1. Legal, deixa eu só arrastar um negócio aqui. Provavelmente vocês não estão vendo o que eu estou arrastando, que é da parte da gravação. Perfeito, então aqui a gente tem o nosso VS Code. E eu vou começar criando um arquivo aqui, JavaScript, para a gente começar a trabalhar o nosso vídeo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje, né? Então, readme.md, então vamos lá, vídeo dry. E o que é esse tal de dry? O dry, ele é uma sigla para Don't Repeat Yourself. Então, basicamente, o que ele quer dizer? Ele está falando assim, que você não deve se repetir, você não deve repetir as coisas. Ah, Matheus, mas então tudo que eu preciso fazer eu tenho que duplicar, eu tenho que reaproveitar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que criar uma função utilitária, um helper, tenho que extrair código, tenho que compartilhar componente, tenho que compartilhar tudo no projeto? Não. É aí que entra a grande armadilha, né? Então, a princípio, a gente tem que tentar equilibrar e entender quando faz sentido repetir. Ah, mas faz sentido repetir código? Sim, faz muito sentido repetir código, né? E também quando a gente não deve repetir código. Faz sentido não repetir código? Faz sentido não repetir código também. Então, alguns exemplos, tá? Quando repetir código. E vamos colocar aqui, quando não devemos repetir códigos. E quando devemos repetir códigos. Então, primeiro, quando que a gente deve repetir? Quando a gente tem uma arquitetura distribuída. Esse aqui é o principal ponto de todos, tá? Então, quando a gente trabalha com uma arquitetura distribuída, seja no front-end com micro front-ends, seja no back-end com microservices, a gente não quer ficar duplicando coisas, não. A gente não quer ficar compartilhando coisas. Por quê? Quando a gente compartilha, né? Então assim, um trade-off de compartilhar códigos. Quando a gente compartilha código, a gente cria o que a gente cria dependências. Se a gente cria dependência, a gente cria acoplamentos. Se a gente cria acoplamentos, a gente cria pontos únicos de falha. E por que isso aqui é muito importante? Porque imagine que a gente tem lá uma arquitetura de microserviços no back-end. Aí a gente tem um serviço de autenticação e a gente tem 5 microserviços utilizando esse serviço de autenticação. A chance, se esse serviço de autenticação quebrar, todos os 5 serviços dos nossos 5 microserviços, eles vão quebrar também. E isso vai ferir um princípio muito grande de arquitetura distribuída, que é a autonomia para cada serviço rodar por si só. Então, não interessa se o serviço de autenticação caiu. O serviço de busca de produto ele tem que funcionar. Não interessa se o serviço de pagamento, de checkout caiu, o serviço de você buscar um produto ainda tem que funcionar. Né? Não interessa se o sistema de fraude caiu, você ainda tem que talvez conseguir fazer, no mínimo, receber o processamento de pagamento. Né? Então, o grande trade-off aqui de compartilhar código é criar dependências, criar acoplamentos, criar pontos únicos de falha. E isso traz uma grande desvantagem para a nossa arquitetura distribuída.
Outro ponto, quando a gente deve repetir código. Quando precisamos personalizar pontos específicos de implementação. Então imagine que você tem lá uma função, isso é muito comum, tá? Imagine que você criou um componente lá no front-end e esse componente ele começou muito pequeno. Né? Então esse componente você simplesmente quer criar um botão. Aí depois uma outra pessoa fala, nossa, mas eu preciso colocar load no botão. Então vou lá no botão, vou colocar uma propriedade isLoading. Legal, funcionou. Uma outra pessoa falou assim, nossa, mas eu preciso que o botão seja desabilitado ou não. Então eu vou lá colocar um disable no botão. Aí uma outra pessoa foi lá e falou, eu preciso que o botão às vezes esteja em bloco, que ocupa a página inteira, né? A largura inteira, o tamanho inteiro, 100% da largura. Então ela vai lá e coloca a propriedade no botão block. Aí uma outra pessoa falou assim, mas eu preciso que o botão, quando eu clicar, ele tenha um debounce. Sim, a gente quer que entre o primeiro clique e o segundo clique tenha um intervalo de tempo. Se alguma coisa aconteceu dentro desse intervalo de tempo, ele não deve processar. Então é o que a gente chama de debounce. E isso a gente pode ir estendendo. E às vezes um simples componente, que é um botão, ele vai ficar enorme, ele vai ficar gigantesco. Por quê? Porque cada pessoa da sua empresa foi lá adicionar uma necessidade no botão. Mas o que a gente faz nessas situações? O que a gente faz nesse contexto? A gente pode sim ter um botão padrão, um botão base, né, uma base no botão, que vai ter coisas que um botão faz sentido ter. Né? Então, um isLoading, um disabled, faz sentido. A partir disso, a gente começa a estender esse botão. Né? Então, a gente pega o botão, a gente vai criar um button link, um icon button, para adicionar ícone no botão, para adicionar um menu button, para a gente fazer aquele botão que tem menu, e por aí vai. Então, assim, às vezes é mais simples e é menos complexo em termos de manutenção e extensibilidade, flexibilidade, a gente duplicar coisas, né? Outra situação que às vezes a gente deve repetir código quando times distintos, deixa eu mudar aqui, vamos por aqui, quando diferentes times possuem domínio sobre um pedaço do sistema. E por que isso aqui é muito importante? Porque quando a gente cria coisas compartilhadas, né, seja entre times e pior ainda, entre tribos, entre grupos de times, entre departamentos, entre áreas da empresa, a gente cria uma coisa que é muito complexa da gente lidar, que é comunicação. Então, qualquer coisa que a gente tenha que fazer, a gente vai ter que fazer comunicação, às vezes vai ter que fazer um rollout alinhado. A gente vai atualizar esse código compartilhado. Vocês precisam mexer aí, beleza. Às vezes isso vai exigir versionamento, às vezes vai ter algum mecanismo de versão, né, seja um sem ver ou não. Então, quando a gente possui domínios diferentes, contextos, né, boundaries diferentes, faz sentido que cada time seja responsável pelo seu contexto. Mas a minha função era idêntica à função do outro time. Não tem problema, mas ela é sua. Né? Pode parecer que ela é idêntica em termos de implementação e processamento, mas em termos de entrada e saída, e semanticamente falando, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque o velho padrão que a gente sempre dá nesses casos de boundaries, de contextos diferentes, né? Hospital. Quando você chega no hospital, você é um paciente, né? Você vai lá na triagem, você é um paciente, você vai falar com o doutor, você é um paciente. Você vai tomar na enfermagem, na enfermaria, você é um paciente. Porém, se você tomou alguma medicação que você precisa pagar e você vai lá na tesouraria, você não é mais um paciente, agora você é um cliente. Mas é a mesma pessoa, né? Sim, é a mesma pessoa. O seu documento é ainda o mesmo, o seu CPF é ainda o mesmo, mas você é uma coisa diferente no contexto da tesouraria em relação ao contexto da parte de cuidados, vamos dizer assim, de saúde, né? Então,
diferentes domínios possuem semânticas diferentes. A mesma coisa em dois domínios, ela vai possuir semântica e um significado diferente entre dois domínios. Então isso é muito importante também. E aqui o velho padrão, quando a gente não quer repetir código. Então, quando bem que seria, né, uma arquitetura única, monolita ou monolítica, né? As pessoas, quando eu falo monolita, elas criticam muito, então vou colocar os dois. Quando o código está dentro do próprio domínio, quando o mesmo código está em seu mais baixo nível de forma primitiva. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando o mesmo código está em seu mais baixo nível de forma primitiva. O que eu quero dizer com isso aqui? Então, basicamente, aqui eu estou falando assim, se você chegou no nível mais baixo, na forma primitiva mais baixo, na menor unidade que o seu código pode ser, não faz sentido você repetir. Por exemplo, o Node.js. Não faz sentido o Node.js repetir como você lê um arquivo no sistema. Você tem uma função nativa, você tem uma função primitiva, você tem uma função de baixo nível para você ler um arquivo no sistema. Então, assim, não faz sentido você recriar a Tailwind, né? Por quê? Porque a Tailwind ela vai ter classes padrões, ela vai ter um system design padrão. Um botão, por exemplo, do Chakra UI. Não faz sentido você ficar repetindo várias vezes esse botão. Você ficar recriando várias vezes o meu botão. Você pode criar um botão primitivo, né, no seu baixo nível, que ele vai ser compartilhado com todo mundo. Então a gente também precisa entender o ponto, tá? Qual é o nível que eu preciso criar esse código? Qual é a camada que esse código existe? Qual é o ponto desse código? Quem está comunicando com ele? Quando alguém vai comunicar com ele? Qual é a sua essência? Né? Qual é a sua forma? Eu sou algo específico, eu sou algo inteligente, eu sou algo burro, eu sou algo bobo, né? Que é o tal Dumb Components, né? Smart Components. Então a gente precisa entender tudo isso. Eu sou uma função utilitária, eu não sou uma função utilitária. Né? Então, por exemplo, a biblioteca Randa, a biblioteca Lodash. Então são bibliotecas que eles criaram uma base primitiva para que a gente reimplemente no sistema. Então, às vezes, você quer fazer isso, né? Às vezes, você não quer ficar duplicando código, você não quer ficar refazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, imagine que você tem lá uma arquitetura distribuída. E aí, você quer que uma outra pessoa fale com o seu sistema. Cada time pode disparar uma requisição HTTP, cada time pode colocar um evento numa fila, cada time pode colocar um tópico, publicar no Kafka, no RabbitMQ, mas você também pode criar um SDK que você vai compartilhar com uma biblioteca primitiva para a sua empresa, para as pessoas que precisam comunicar com você. Qual é a vantagem? A vantagem é que todo mundo vai utilizar o mesmo SDK, e você consegue abstrair a sua forma de comunicação. Então não interessa se você vai receber uma requisição HTTP, uma requisição de gRPC, uma fila, um tópico, um evento. Não interessa. Por quê? Porque interessa que alguém vai pegar a sua biblioteca e vai falar lá, biblioteca do Matheus, ponto, autenticação, ponto, desbloquear o usuário. Ponto. Né? Isso, o que acontece por baixo dos panos não interessa. Então a gente tem exemplo, por exemplo, do AWS CLI, vários outros CLIs, a gente tem esse exemplo, né, drivers de banco de dados e etc, etc. Então eu acho que, bom, de forma geral, com certeza tem algum ponto que eu queria falar, que eu esqueci de falar. Lembrei de um ponto aqui, né? Então vamos lá que a gente está pegando o tranco de novo. Uma dica, né? Então vamos ver se a gente coloca aqui uma dica. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Dica. Qual que é a dica que eu gostaria de dar aqui? A dica é o seguinte, tem um outro princípio que ele casa muito bem com o dry, que é o wet. Wet. O que significa wet? Wet é write everything twice. Então, basicamente, escreva tudo duas vezes. Se você só escreveu uma vez, não pense em abstração, não pense em don't repeat yourself, in drive, in dry.
Por quê? Porque se você só escreveu essa função uma vez, só tem um pequeno pedaço que utiliza, só tem um ponto que utiliza. Escrever duas vezes, opa, será que eu devo compartilhar? Será que eu não devo? Será que é a hora de eu abstrair? Será que é a hora de eu não abstrair? Então, até duas vezes, muito provável, normalmente, na maioria das vezes, não vai fazer sentido você extrair. Não vai fazer sentido você abstrair. Vai fazer sentido você escrever duas vezes, como o próprio princípio fala, né? Wet. Agora, quando você tem a terceira necessidade, a terceira escrita, opa, aí é a hora de você começar a pensar em abstração, em reaproveitamento, em compartilhamento, em acoplamento, em dependência, tudo que a gente discutiu aqui. Mas até duas vezes você não precisa se preocupar em duplicar código. Né? Então esse princípio write everything twice, ele casa muito bem com o dry. Por quê? Porque ele vai te dizer, vai te dar insights, vai te dar formas de você entender se você está caminhando para um dry ou não. Né? Então fica a dica para vocês aí. Não se preocupe com dry até que você escreva a mesma coisa pela terceira vez. Então, mais ou menos isso. Ó. Esse princípio dry. E eu acho que é isso. Então, por hoje é isso. Para esse vídeo é isso. Vamos ver se a gente consegue voltar com as rotinas de vídeo, se a gente consegue voltar a gravar, voltar a pegar um tranco, voltar a aprender como gravar vídeo, né? Então, se você gostou, como de costume, deixe seu like, isso é muito importante. Se inscreva no canal, também é muito importante. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você não achou. Já utiliza o Dry, não utiliza o Dry, utiliza mais, menos, gosta do Wet, não gosta do Wet. Se faltou alguma coisa, se algum ponto que eu comentei você não concorda, deixe seu comentário, vamos trocar uma ideia, vamos interagir. E, como de costume, se a gente conseguir engajar novamente, se a gente conseguir ter essa rotina de vídeo novamente, a gente vai voltar a ter encontros aí semanais, provavelmente nas segundas-feiras, na parte da manhã, né, que é onde vocês costumam assistir mais os vídeos. Legal? Então, boa semana, ou final de semana, ou bom resto de dia, não sei quando esse vídeo vai sair, mas a gente se vê em algum momento novamente no futuro. Até lá, bom resto do dia, bom final de semana, boa semana, bom trabalho. E a gente se vê na próxima. Tchau!